Este episódio é um oferecimento de IDOMED, a conexão que transforma a medicina. O IDOMED é a união de mais de 25 anos de tradição com a inovação no ensino da medicina. Com o encontro entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacid, impactamos a formação de médicos em todo o país. Com foco na educação completa do médico, o IDOMED possui os cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento e residência médica. Levamos o ofício e a nobreza da profissão aliado ao cuidado humano, sempre mantendo o olhar apontado para os desafios do futuro. Inscrições abertas em idomed.com.br. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast. Aqui quem tá falando é Otávio, diretamente de Minas Gerais. Calor aqui hoje. Aqui quem fala é o Bruno, de Goiânia, e hoje o papo promete. E aí deve estar quente também, né, Bruno? Eu até que não sei porque eu tô no ar-condicionado, mas para precisar de ar-condicionado pode saber que tá quente. Eles não me apresentaram ainda, eu já vou me apresentar, mas eu sou a Kelly, sou de São Paulo e aqui tá frio, gente. Nossa, aí é bom. Cidade da Garoa. Muito bem. Kelly, obrigado. Então, você já se apresentou, né? Já falou de onde é. Muito bem. A Kelly, queridos ouvintes. A Kelly, a gente vai trazer aqui hoje um papo muito interessante sobre experiência do cliente, experiência do paciente. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é isso, né? Mas se você, de alguma maneira, já trabalhou atendendo um paciente, seja num hospital, seja num laboratório, numa clínica, enfim, a conversa de hoje tem tudo a ver com isso. Então, tenho certeza que vai agregar muito, muito, muito para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Vamos lá? Kelly, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que a agenda é difícil pra caramba, mas eu vou deixar você se apresentar aí para contar um pouco da sua história, da onde que você veio e, enfim, fique à vontade, se apresente, fica bem à vontade o nosso ouvinte conhecer. Eu acho que hoje vai ser um bate-papo muito legal. Obrigada, Otávio. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e ter a possibilidade de contar um pouco sobre a experiência do paciente, contar um pouco de como eu comecei essa história toda. Aliás, vocês já estão preparados para ficar o podcast inteiro escutando só essa parte inicial, né? Porque senta que lá vem a história. Exato. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Kelly Cristina Rodrigues. Eu trabalho na área de saúde há mais de 20 anos. Eu fui superintendente de uma instituição de saúde, de um conglomerado aí de empresas que tinha home care, tinha hospital intermediário, tinha telemedicina, tinha o centro-dia para idosos. Eu fui superintendente de marketing, então eu comecei a trabalhar nessa instituição de saúde desde o momento que eu me formei. Então eu sempre trabalhei na área de saúde. E como a minha área era uma área de marketing, então, assim, ficavam sob minha responsabilidade a área de pesquisa, a área de serviço de atendimento ao cliente, a área de qualidade, mesmo que era a questão da qualidade assistencial e tal. Então, eu achava que eu já era realmente muito focada no cliente, muito focada no paciente. Porque como eram estas áreas que davam voz ao cliente, voz ao paciente, eu achava que de alguma forma eu entendia o que eles queriam. E tinha aquela história também, né? Trabalhava tanto tempo dentro da empresa que eu falava, já sei o que o cliente quer, a gente já estereotipa também as pessoas, né? E aí, nada como a gente passar pelas situações da própria pele para a gente entender que a gente não sabe nada. Que a gente olha tudo de dentro para fora, a gente olha tudo realmente com um olhar corporativo, com um olhar de quem está trabalhando, mas não com o olhar de fora para dentro, de quem está realmente vivenciando as coisas. Então, no meio desse caminho todo, minha mãe teve câncer, teve um câncer super agressivo, era um mesotelioma pleural.
Então é na pleura, né, a membrana que envolve o pulmão. E a minha mãe era super jovem, minha mãe tinha 58 anos, até então ela nunca tinha tido nada assim importante, quer dizer, ela tinha uma hipertensão, mas não era nada importante. No entanto, que quando ela começou a sentir essa falta de ar, a gente achou que era alguma coisa do coração, e ela foi para um hospital especializado em coração, em cardiologia. E aí, para a gente encurtar essa história, a gente descobriu então que ela estava com câncer, era um câncer muito agressivo, e ela teve essa notícia, ela estava sozinha no quarto, então o médico chegou lá, oi, tudo bem? A senhora está sem nenhum acompanhante? Então eu vou falar uma coisa para a senhora está com câncer. E a minha mãe me ligou chorando, né? E eu digo sempre que a ignorância é uma bênção. Quando a gente não sabe da história, então ela estava com água no pulmão. Então, como eu trabalhei a vida inteira na área de saúde, mas eu não era médica, eu não era da assistência, né? Então eu achava que ela estava tipo com uma pneumonia, e daqui a pouco a gente vai passar lá para pegá-la. Meu pai voltou a trabalhar, meu irmão voltou a trabalhar, e eu tinha acabado de ser mãe, eu estava em casa de gêmeos, cuidando das crianças. Nossa. Então foi assim, as crianças tinham nascido há 20 dias. Então foi assim, só para dar um contexto, o público, só para dar um contexto para vocês da história toda, de como foi trágico. Hoje eu já posso falar disso de uma forma muito leve, até porque eu acabei transformando isso realmente no meu propósito. Bom, resumo da ópera, o médico falou comigo por telefone, eu falei, o senhor não falou isso para ela? Porque ela me ligou chorando, falou, fala com a minha filha. Eu trabalhava na área de saúde, então era como se eu fosse a médica da família, né? Uhum. E aí o médico falou, não, eu falei, mas ela tá super bem, tá tudo bem e tal. Tava chorando. Eu fui para o hospital, fui conversar com outro médico, fui no mesmo momento, e aí o médico disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Meu Deus. E aí, gente, se eu for contar toda a história para vocês, eu vou realmente ficar o podcast inteiro contando só essa parte. Mas porque tiveram muitos outros episódios. Minha mãe faleceu, na verdade, em 1 ano. Realmente, desde o momento da descoberta do câncer, ela só sofreu. Ela chegou a tirar um pulmão, porque a gente não descobria metástase, né? Mas ela foi só definhando. E tivemos inúmeras outras oportunidades para entender de como os profissionais eles estudam a doença, como eles estão voltados a cuidar da doença, do aspecto técnico, mas não exatamente olhar a pessoa que está com aquela doença, que vai fazer toda a diferença, né? Eu sempre digo para o profissional de saúde, se você estivesse atendendo sua mãe, você atenderia assim? Se você estivesse atendendo seu filho, você faria dessa forma? Se você disser para mim que sim, então a gente está no caminho certo. Se você disser que não, então repense. E aí eu descobri um monte de coisa. No começo eu fiquei só indignada, mas depois eu fui descobrindo que os profissionais de saúde também são colocados ali na cova dos leões. Eles realmente não são, com exceção da enfermagem, que tem no seu propósito ali aquela missão do cuidar das pessoas, os outros profissionais eles têm uma missão muito mais focada, o core mesmo deles é olhar a questão técnica, né? Então, eles também são jogados na cova dos leões. Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Como é que você fala que o filho de alguém vai morrer? Então, tem muitas coisas ali que realmente são muito complicadas e a gente acha que as pessoas nascem sabendo. Então, foi aí que eu fui entender, sabe? Como a gente pode preparar ou dar ferramentas para os profissionais de saúde, preparar os profissionais de saúde para que eles olhem as coisas sobre outra perspectiva. E eu acho que os profissionais, quem trabalha na área de saúde tinha que trabalhar com propósito. Propósito, mas as pessoas se desconectam desse propósito. E não porque elas querem. Ninguém sai de casa hoje e fala assim, hoje eu vou maltratar alguém, ou hoje vou cometer um evento adverso. Né? Mas o problema é que o ambiente em que você vive, as coisas que acontecem, fazem com que a pessoa se desconectem desse propósito, e por isso que a gente precisa regar a plantinha todos os dias. Mas, enfim, pessoal, então foi aí que eu tive várias experiências nesse 1 ano que me fizeram entender que a gente precisava fazer diferente. Então, fazendo mais uma analogia, que quem já me escuta também já escutou eu falar disso milhares de vezes, mas se a gente comparar um paciente atravessando uma margem de um rio para outra margem,
O profissional de saúde sabe onde vai estar mais raso, sabe onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. Exato. Então, a gente precisa saber de quem está nadando, o que é que exatamente pega, o que é que exatamente acontece. Então, foi isso que me despertou a estudar o tema. Então, eu larguei a minha carreira de executiva em 2014 e fui para os Estados Unidos, na Cleveland Clinic, estudar na Cleveland Clinic, que é um hospital que é referência mundial em experiência do paciente. E aí também fui entender por que os americanos colocam e acham tão importante a experiência do paciente, porque, para vocês terem ideia, 40% dos americanos que escolhem uma instituição de saúde escolhem por causa da experiência do paciente. E aí eu fui descobrir, então, que os Estados Unidos remunera pela experiência, tem uma metodologia toda por trás disso, que se a gente tiver tempo eu conto mais. Mas, enfim, então os americanos são realmente, eles têm isso como metodologia, eles são remunerados por isso, e como eles são muito focados em resultado, a experiência do paciente para eles é realmente algo muito importante. Então, foi aí que tudo começou, que eu comecei a olhar a experiência do paciente, fui estudar, então, em outras instituições, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que tem esse olhar forte por atenção centrada no paciente, por cuidado centrado no paciente, e aí eu fundei a Patient Centricity em 2015, que foi a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Foi aí que tudo começou. É muito bom. E aí, então, para quem está conhecendo, escutando a gente aqui, nunca ouviu falar desse termo, né? Experiência do paciente, do cliente. Conta para a gente o que é isso que você falou e criou sua empresa baseada nisso, né? Então, eu criei uma metodologia, na verdade, para entender a experiência do paciente. Porque as pessoas acham que a experiência do paciente é a gente agradar o paciente, é a gente fazer só aquilo que o paciente quer, né? É só a gente satisfazer o paciente e a gente melhorar o tal do NPS, que muitos de vocês devem escutar demais aí, né? O que é o NPS? Que é o tal do Net Promoter Score, que é aquela pergunta que a gente escuta toda hora para qualquer coisa que a gente vai fazer. Qual a chance de você indicar essa instituição para os seus amigos e familiares? Então, se você responder de 0 a 6, você é detrator, você vai falar mal da instituição. Se você responder de 7 a 8, você é promotor, você vai falar bem da instituição. E se você responder de 9 a 10, de 7 a 8 você é neutro, e 9 a 10 você é o promotor. Então, você pega os promotores menos os detratores e você vai ter aí o Net Promoter Score da instituição. Então, todo mundo acha que a experiência do paciente é exatamente isso, é a gente melhorar o NPS ou melhorar o índice de satisfação das instituições. Mas experiência do paciente é muito mais do que isso, é muito mais do que a gente só satisfazer o paciente ou do que só a gente agradar o paciente, né? A gente precisa olhar muito além. Então, assim, só para contar um pouco para vocês, nessa metodologia que a gente desenvolveu, a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro pilar é a segurança e a qualidade assistencial. Como eu sempre digo, não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso, né, para o paciente. Então, essa é a primeira coisa. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente. E aí, o cuidado centrado no paciente tem milhares de coisas que envolvem aí, que é educar o paciente para que ele entenda sobre a sua patologia, é a gente dividir decisão, compartilhar decisão, é a gente engajar o paciente no tratamento. Então, tem várias coisas que estão aqui que envolvem o cuidado coordenado ou atenção centrada no paciente. E o terceiro pilar é a excelência na jornada, que aí sim é a gente olhar o aspecto clínico e não clínico do paciente e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Mas a gente desenvolveu essa metodologia porque as pessoas confundem muito essa questão da experiência do cliente com a experiência do paciente. Então, é assim, o paciente não é cliente? Sim, o paciente é cliente,
mas nem todo cliente vai ser paciente, certo? Então, quando a gente olha ali a experiência do cliente, a gente está olhando alguns outros atributos, como o que a gente fala aqui, que é a excelência na jornada. E quando eu estou falando, então, é sim olhar a jornada do paciente, do cliente e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Mas quando eu estou falando na jornada do paciente, eu estou olhando para todos esses atributos, o cuidado centrado e a segurança e a qualidade. E o Barry Institute, que é o instituto que congrega as empresas, que é americano, que congrega as empresas que atuam com a experiência do paciente, eles definem a experiência do paciente como a soma de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização e que influenciam na percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então, é assim, a cultura da organização define exatamente como vai ser essa jornada e como é essa continuidade do cuidado. Não é algo, tipo assim, cada pessoa recebe um atendimento, sei lá, diferente. Como eu não consegui ainda pegar assim? É assim, Bruno, eu estou entendendo o que você está falando. Como é que eu vou atender porque cada pessoa tem uma percepção diferente. Cada pessoa é diferente, né? Mas é assim, olha, quando a gente está falando de cuidar de uma pessoa, de uma doença, a gente tem um protocolo para aquela doença. Por exemplo, câncer de próstata. Então, os pacientes têm exatamente esses sintomas, tal e tal e tal. Só que se o Bruno tiver câncer de próstata e o Otávio tiver câncer de próstata, possivelmente vocês terão percepções e experiências diferentes. Então, eu preciso olhar para aquele protocolo. Sim, eu preciso olhar para aquele protocolo, mas eu preciso entender quem é o Bruno. Qual é o contexto de vida que o Bruno, onde ele está inserido, o que é que ele vivencia? Porque quem é o Bruno vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. E pode ser que o Otávio tenha um estilo de vida completamente diferente. Então, quando a gente está falando nesse cuidado centrado, é assim, como que eu engajo o Bruno no tratamento, se o Bruno não sabe absolutamente nada sobre o câncer de próstata? E aí o Bruno ele é analfabeto, digamos. Ele não tem... E aí o que a gente chama de literacia em saúde. Ele não entende absolutamente nada, ele não sabe nem ler nem escrever, quanto mais ele não vai conseguir ter aqui um aspecto cognitivo para entender sobre a doença dele. Então eu vou ter que conversar com o Bruno muito diferente da forma que eu vou conversar com o Otávio, que é uma pessoa que tem outro tipo de formação, que tem outros acessos, para que eu consiga, da mesma forma, engajar o Bruno no tratamento dele. Não é porque ele é analfabeto que eu não vou poder engajar, né? E o Otávio de uma outra forma. Eu tenho até exemplos para dar para vocês aqui. A gente fez algumas jornadas de pacientes com doenças raras. Tem uma doença rara que chama NF1, que é uma doença que acomete crianças... que pode ser tanto uma criança recém-nascida como uma criança um pouco maior, tipo de 1 ano. E essa doença é uma doença que, assim, ela vai fazendo com que os tumores das crianças vão crescendo ao longo da vida. Então, pode ser um tumor no rosto, no bumbum, a pessoa não consegue sentar, é horrível. E as mães que a gente entrevistou, porque sempre são as mães, as cuidadoras, eu tinha mães ali que eram pessoas de uma classe A, e eu tinha mães de uma classe D. Só que as mães da classe D, elas sabiam tanto quanto as mães da classe A, porque a força que elas tinham para cuidar do filho delas fez com que elas fossem atrás de todas essas informações, e elas tinham uma literacia em saúde bárbara. Então, a história da compreensão, ela vai de uma série de questões. Claro que tem a ver com a cognição, com o estudo, mas ela vai de como a pessoa recebe a informação, como ela recebe a educação. Então, o que eu digo aqui, da percepção, eu posso ter 2 pessoas que passaram por o mesmo atendimento e uma vai achar que foi ruim, a outra vai achar que foi bom. Então, tudo vai depender
da expectativa dessas pessoas, tudo vai perceber de tudo vai depender de como eu envolvi essas pessoas no atendimento, como eu olhei para esta pessoa como pessoa e não só como doente. Então tem uma série de questões que estão envolvidas aqui que vai além do protocolo clínico. Deu para entender um pouquinho mais? Deu. Eu sei que assim é complexo de explicar, de falar de metodologia, principalmente dessa forma, com tanta informação. Mas o fato é, a gente precisa tecnicamente ser muito bom, entender sobre a doença, mas a gente precisa olhar para aquela pessoa, além da doença. Tem que entender tão bem que isso aí é o principal, mas já é o arroz com feijão e você foca mais agora no paciente, né? Em como... Na pessoa, né? Na pessoa, exatamente. Nossa, excelente. Isso, puxando um pouco aqui para o meu lado, a gente gosta sempre de deixar o entrevistado falar, mas eu acho importante compartilhar com vocês. Assim, na época da minha residência, eu, enfim, fiz uma parte da residência, eu fiz dentro do TMO, né, o transplante de medula óssea, do Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência em pediatria, né? Na América Latina, inclusive, em várias especialidades. E lá a gente via muito isso, sabe? Por ser um hospital de referência, a gente recebia, né? Recebe até hoje, na verdade, pacientes do Brasil inteiro lá para fazer tratamento de acordo com o que eles tinham, né? Enfim, com a doença. A gente pegou lá um caso que eu não me esqueço, que era uma anemia rara, chamada anemia de Black Van Diamond, né? E o paciente, ele veio da Bahia, interior da Bahia, acho que, se eu não me engano, do Recôncavo Baiano, e para fazer o tratamento em Curitiba, né, que lá tinha alguns especialistas, hematologistas muito conceituados, mas tudo pago pelo SUS, inclusive, né, e o hospital, ele tinha a preocupação de saber, né, aonde que aquela criança morava, quem eram os responsáveis, aonde que aqueles responsáveis moravam. Durante o tratamento ele ficou dentro do hospital, a mãe ficava também junto com ele, né, o responsável, acompanhando todo o processo. Porém, a preocupação maior não era enquanto eles estavam dentro do hospital, e sim o depois, né, depois que ele recebe alta, em que situação que ele vai ficar. E o hospital tem a parceria com uma instituição em Curitiba, que é como se fosse um lar para essas crianças e para esses acompanhantes, para oferecer todo o tratamento, toda a estrutura para essas crianças poderem seguir com o seu, com o seu tratamento pós-alta, né? Isso é muito interessante, né? É incrível, gente. Se a gente for parar para pensar, os princípios do SUS, eles são espetaculares. É realmente uma pena que não funcione direito em todos os lugares, por N motivos. Mas se a gente parar para pensar, o SUS tem um modelo com os agentes comunitários que é exatamente isso, e dividindo as coisas por nível de complexidade. Então, assim, o agente comunitário nada mais é do que alguém da comunidade, que está inserido na comunidade, que vê o estilo de vida daquelas pessoas, que entende das dificuldades daquelas pessoas, né? A falta de dinheiro para comprar remédio, às vezes a falta de dinheiro para comer, ou qualquer coisa assim, está inserido naquele contexto, e que ele consegue falar o linguajar daquelas pessoas, e aí tem a história dos níveis de complexidade. Então, o que vai para uma UPA, o que é emergência, o que vai para uma unidade básica de saúde. Então, assim, se as coisas fossem mais ágeis, se a gente realmente conseguisse atender todo mundo, seria um modelo mais perfeito, né? Agora, quantas instituições que a gente tem aqui, como, por exemplo, essa do Pequeno Príncipe e muitas outras que eu tenho a grata satisfação de conhecer e de trabalhar até em algumas outras, onde tem realmente essa estrutura, que são centros de referência, como você diz, da América Latina, em algumas centros de referências no Brasil, e que esses pacientes são encaminhados para lá e que eles têm todo o apoio, né? O apoio de uma casa de apoio, que vai dar esse apoio para a família,
com comida, com estadia. Então, tem casos lindos para contar para vocês de várias instituições aqui. Estou fazendo um trabalho agora na Santa Casa de Porto Alegre, que é um complexo de 9 hospitais, que 70% do atendimento é realizado pelo SUS e 30% é realizado para convênios, para conseguir ter sustentabilidade no serviço da instituição, que tem coisas incríveis. A gente fez um trabalho no GRAAC aqui em São Paulo também, que também tem esse esquema de casa de apoio, para dar apoio para as famílias que vêm de outros lugares e depois para cuidar do paciente pós-tratamento. Então, tem o Hospital da Criança de Brasília, que também é um hospital que é gerido pelo sistema, hoje pelo sistema privado, mas é uma entidade filantrópica que tem assim, um atendimento espetacular. Então, assim, a gente tem iniciativas no Brasil que são incríveis, mas o que a gente vem falando aqui, e eu realmente levantei essa bandeira em 2015, quando eu fundei a empresa, que foram anos difíceis, viu, gente? Que foram, assim, pelo menos os 2 anos que eu fiquei pregando no deserto, porque eu falava de uma coisa que o Brasil não estava preparado para olhar, e foi através do curso que a gente estruturou, que foi o primeiro curso do Brasil em experiência do paciente, que as pessoas começaram a entender para que servia, qual era a metodologia, e hoje eu fico realmente muito orgulhosa de ver o momento de como a gente está falando disso no Brasil. Então, eu acho que a gente realmente está hoje num momento muito diferente. Nós ainda não somos remunerados para isso, mas a experiência do paciente ela surge como uma nova carreira, com um olhar dentro das instituições realmente de preciso fazer isso, mas não sei exatamente ainda como fazer, né? Qual a metodologia, porque a gente precisa mudar a cultura organizacional e mexer em muita coisa. Mas o nosso propósito aqui é realmente tocar o coração das pessoas para poder fazer sentido na razão. Perfeito, perfeito. A gente vai estruturar esqueci de comentar, essa conversa aqui hoje, essa entrevista. A gente quer estruturar assim, vamos falar bastante sobre o que é a experiência do paciente, diferenças entre setor público e privado, inclusive é o que você acabou de comentar, né? Mas a gente também quer falar um pouquinho sobre carreira. Vamos dividir em 2 blocos, então. Vamos colocar experiência do paciente em cima e carreira e empresa num segundo bloco, e aí a gente trata aí como foi o seu contato com essa área, que você já explicou um pouco, possibilidade de carreira, né, que você comentou também, enfim. Mas isso a gente deixa para um segundo momento, e você, ouvinte, que está ouvindo isso aqui, está interessado, fica até o final para você pegar essas dicas. Se você se interessa por isso, vale super a pena ficar até o final para ouvir o que a Kelly tem para falar para a gente, ensinar para a gente, principalmente para você que gosta dessa área, gosta de lidar com gente, com pessoas e tudo mais. Isso é interessantíssimo para sua carreira, beleza? Vamos lá. Então, Kelly, aproveitando esse gancho aí que você comentou entre setor público e privado, o que você enxerga? Quais são as principais diferenças que você enxerga que existam hoje entre a experiência do paciente no setor público e no setor privado? Existe algum serviço, né? No privado. Existe essa preocupação. Isso? Como que é? Bom, o que eu vejo é assim. Vamos lá, eu falei para vocês do método, então vou retomar aqui a metodologia para todo mundo ter clareza. Então, os 3 pilares estratégicos: segurança e qualidade assistencial, cuidado centrado e excelência na jornada. Esses 3 pilares estratégicos são suportados por uma cultura organizacional que realmente entenda a importância de colocar o paciente no centro, por uma liderança que faça isso acontecer, pelo engajamento dos diversos stakeholders que a gente tem envolvidos aqui. Aí aqui a gente tem o paciente, tem a família, tem os colaboradores, tem todos os profissionais que são contratados e não contratados, como, por exemplo, o médico que atua com o corpo clínico aberto, né? Então, a gente tem que olhar para todos esses stakeholders, porque isso tem que fazer sentido para todo mundo, para que a gente consiga engajá-los e consiga entregar realmente uma boa experiência para o paciente. E o quarto são as métricas que a gente vai acompanhar para entender o que a gente está
realmente melhorando em experiência. Essas métricas não são só NPS, não são só satisfação. A gente tem que ter métricas aqui que sejam vinculadas a melhores desfechos clínicos, como os PROMs e os PRAMs, que é o Patient Reported Outcome Measure e o Patient Reported Experience Measure, que são indicadores que importam para o paciente de desfecho clínico e de experiência. Tá? Então, quem atua hoje com valor em saúde já ouviu falar muito de PROM e PRAM, mas aqui é só para dar uma pincelada para vocês aqui na questão de métricas. Agora, falando um pouco das diferenças de público e de privado. O privado hoje está entendendo que a experiência do paciente é algo importante para a sustentabilidade do seu negócio, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque a gente está falando de novos modelos, a gente tem falado muito de novos modelos de remuneração, né, como pagamento baseado em valor, então não mais só no fee for service, então eu vou lá, presto um serviço e recebi pelo serviço, mas sim por pagamento baseado em valor que está ligado a desfechos. E quando eu estou falando de desfechos clínicos, não adianta eu falar, eu ser o melhor profissional de saúde do mundo, se o paciente não fizer a parte dele. Então, se o paciente não fizer a parte dele, o que vai acontecer? Ele vai reinternar, ele vai piorar, então eu vou perder aqui o critério de remuneração. Então, está todo mundo entendendo que eu preciso trazer o paciente para a mesa, para o paciente fazer parte da equipe. Deixar de ser só paciente, né? Exatamente, de ser passivo. Passivo. Né? Passivo. Então ele tem que estar aqui fazendo junto com a gente. Então, esse é o primeiro ponto que o sistema privado já percebeu, modelos de remuneração. A outra questão é o seguinte, nós estamos numa evolução tão grande, a tecnologia está trazendo tanta coisa, que de verdade o que vai nos diferenciar vai ser o fator humano. Né? Então, o que é que de experiencial eu estou trazendo aqui para estas pessoas, para estes usuários, para realmente atendê-los como clientes e para mantê-los como meus clientes? Então, a experiência do paciente ela passa a ser um trunfo para a operadora de saúde, para o hospital, para o médico que tem o seu consultório, para todo mundo. Então, esta é a grande diferença. Este é o olhar do sistema privado. Quando a gente passa para o sistema público de saúde, aí a gente tem muitas outras questões. A gente tem a questão mesmo de ter, às vezes, aqueles lugares que tem aquela cultura de estou fazendo um favor de te atender. Eu recebo por isso mesmo, então eu atender de um jeito ou de outro, tanto faz. Eu não posso ser mandada embora, ou a pessoa chega ali, tem 80 mil pessoas para atender, ela vai atender de qualquer jeito, porque ela precisa mesmo desopilar, desovar ali o pessoal que está esperando. Então, a gente tem este olhar. Mas a gente também tem o olhar das instituições que querem fazer direito, das instituições que têm propósito e de que querem mover as pessoas a não pensarem mais desse jeito. Eu tenho sido até procurada por algumas prefeituras de alguns lugares, aí eu não posso ficar citando, né? Mas enfim, de alguns lugares do Brasil, de interior às vezes, sabe? De alguns estados, que querem falar, eu quero implementar isso aqui na minha cidade. Eu quero fazer diferente, eu quero mover a experiência para algo melhor. Eu quero fazer com que os profissionais de saúde entendam que eles precisam fazer de forma diferente. Então, eu acho que a gente tem um movimento, e como eu dei o exemplo para vocês, a gente tem instituições aqui que atendem com uma excelência. Eu realmente estou tendo o prazer de fazer esse trabalho atualmente na Santa Casa de Porto Alegre, eu fico extremamente feliz. Todo mundo vai ter coisa para melhorar, hein, gente? Nenhuma instituição, nem as privadas, vão ser as melhores do mundo. Todo mundo vai ter coisa para melhorar. Até porque quando a gente acha que a gente já sabe tudo, é porque a gente realmente está na decadência, né? Descendo a ladeira. Sim. Então, mas a gente tem instituições aqui que dão um orgulho danado de ver profissionais de saúde assim que fazem a coisa com tanta paixão, com tanto amor, que é isso que faz a gente acreditar que tudo vale a pena e que tem jeito. Tem que querer, né? E a gente precisa acreditar nisso, né? Porque senão a gente não caminha também. Pode falar, Bruno.
E falando do setor privado, como que uma empresa, um hospital, uma clínica ali que implementa essa melhoria na experiência do cliente, do paciente, poderia, de forma financeira, ver isso, né? Você falou da sustentabilidade da empresa, né? Como que ele veria isso? Mais Legal. lucro? Eu não sei como... Em primeiro lugar, Bruno, vale uma ressalva aqui. Como eu expliquei para vocês, deixa eu até fazer essa contextualização do mercado americano. Em 2006, o mercado americano, mesmo tendo implementado e feito um monte de mudanças, eles não conseguiam melhorar ali os índices de satisfação dos pacientes. Então, eles implementaram uma ferramenta que chama HCAHPS, que no Brasil o pessoal chama de HCAHPS, que é uma pesquisa de experiência. Já explico já o que é isso. Mas esta pesquisa, todo paciente, até hoje, que passa por uma internação hospitalar, recebe do governo esta pesquisa em casa. E esta pesquisa confere um score para as instituições de saúde, o que faz com que a instituição seja mais ou menos remunerada. Então, obviamente que todo mundo que passa pelo sistema público de saúde deles, que é o Medicare e o Medicaid, né? A diferença, e eles implementaram essa pesquisa em 2006 e começaram a remunerar em 2008. Então, isso mudou a cultura do país até, porque esses índices são divulgados, e aí, como eu disse para vocês, 41% dos americanos escolhem uma instituição de saúde pautados nesse score. Então, isso fez um movimento de melhoria em todo o mundo. Porque todo mundo percebe que é avaliado o tempo todo, que preciso melhorar, porque a minha reputação vai fazer com que o cliente venha e também vai me trazer mais dinheiro. E falando aqui dessa diferença entre uma pesquisa de experiência e uma pesquisa de satisfação, a satisfação ela está muito pautada na expectativa das pessoas. Então, quando eu pergunto assim, você ficou satisfeito com o tempo de atendimento? O Bruno pode dizer que sim e o Otávio pode dizer que não. E os dois esperaram o mesmo tempo. Quando eu faço uma pergunta de experiência, que são as perguntas que tem lá no HCAHPS, eu pergunto tirando o julgamento de valor. O que os americanos chamam, eu tenho um call to action. Eu tenho alguma coisa para fazer com aquela resposta. Então, uma pergunta dessa, em experiência, ela seria assim: quanto tempo você demorou para ser atendido? E aí você vai me dizer 15 minutos. Aí a pessoa vai falar, né? Aí eu posso ter uma segunda pergunta falando, você ficou satisfeito com esse tempo? Mas aqui eu tangibilizo o que aconteceu e eu tenho alguma coisa para fazer com essa resposta. Tá? Então, as perguntas do HCAHPS, que são perguntas de experiência, elas perguntam, você entendeu o que seu médico falou com você? Você foi envolvido nas decisões de tratamento? Quanto tempo você demorou para ser atendido? Então, é isso, para vocês entenderem. São questões mais abertas, né? São questões mais, na verdade, mais focadas ali. Eu tiro o julgamento de valor. Tá? Eu vou ali direto ao ponto. Se é bom ou se é ruim. Né? Você não quer saber. Eu posso até... E aí, assim, gente, vamos lá. Eu preciso até entender a percepção do paciente ou do cliente. Mas eu preciso ter um call to action primeiro. O que desagradou? Porque se eu só saber que não agradou a pessoa, mas o que não agradou? Tipo, as perguntas de experiência são assim, você ficou satisfeito com o atendimento? Não. Mas o que ela não gostou? O que não foi bom? Então, esse é muito NPS, né? O NPS é muito assim, né? Mas, Otávio, sabe o que eu acho? O NPS, essa metodologia, quando ela foi desenvolvida, que foi por um americano também, ela tem como objetivo a gente ter uma métrica rápida e a gente entender todo dia rapidamente o que está acontecendo na operação. Porque na pesquisa, você também faz a pergunta e vai responder para a pessoa depois de um mês. Aí também não adianta. Né? No NPS, teoricamente, eu tenho um cheiro do que está acontecendo na operação todos os dias. Mas o que eu digo não adianta só eu fazer a primeira pergunta. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Eu tenho que saber fazer a segunda pergunta. Qual é o motivo da sua nota? Porque aí eu vou entender o que está te derrubando ou o que está te levantando. Então, aí eu sei todo dia, olha, o que está me derrubando hoje é porque está demorando muito para atender. Entendeu? E aí tem que saber fazer as perguntas certas, né? E aí eu tenho alguma coisa fazendo a operação ali no dia. Mas a nossa pergunta original era o quê? Qual era o que ia trazer, o que isso traz de resultado?
resultado, né? Então, quando eu estou falando dos Estados Unidos, está claro, eu sou remunerado por isso. Quando eu estou falando aqui do Brasil, nós não somos remunerados por experiência do paciente. Mas, quando eu atuo verdadeiramente com a experiência do paciente, olhando todos esses pilares estratégicos, trabalhando toda essa questão da cultura, da liderança, do engajamento e das métricas, eu vou trazer melhores desfechos clínicos, porque eu estou medindo isso. Eu vou olhar como, quando eu atuo com cuidado centrado no paciente, eu tenho melhor desfecho clínico. Quando eu envolvo o paciente no tratamento, então eu estou correlacionando todas essas questões. Então, eu vou trazer melhores desfechos clínicos, melhor reputação junto à comunidade, lealdade do cliente e, consequentemente, melhores resultados financeiros. Porque eu já fui de marketing um dia, eu não sou mais, mas na minha old school, a gente falava que a gente gasta 5 vezes mais para conquistar um novo cliente do que para manter o cliente que está na base. Então, se eu estou atuando com lealdade do cliente, eu com certeza estou trazendo melhores resultados financeiros para a instituição. E a gente tem também na nossa metodologia uma forma de atuar com um engajamento da equipe muito melhor, e aí, assim, é menos repetição de serviço, é trabalhar num ambiente melhor, então isso traz realmente melhores resultados produtividade, financeiros. otimização. Sim, isso aí. Legal, excelente. Vocês focam muito na recorrência, mais na recorrência do que no topo de funil, né? Se você está falando em marketing, você não está focando tanto, né? Se você não que você não foque na captação de novos clientes, mas é que como é que a gente olha para quem já está aqui? Como eu olho para esse paciente com essa continuidade do cuidado, né? Que foi até o que você deu o exemplo lá do Pequeno Príncipe. Como é que eu entendo que esse paciente, depois que saiu daqui, que teoricamente não faz mais parte do meu atendimento, como é essa continuidade do cuidado? Para que quando ele precise voltar, ele volte aqui comigo. Então, olhando isso é uma coisa que vale tanto para a experiência do cliente quanto para a experiência do paciente. Eu tenho que olhar para todas essas questões. E assim, a gente até fala, né? Você comentou bastante dos Estados Unidos, lá já está consolidado. Aqui no Brasil a gente vê alguma iniciativa, o pessoal, tanto com operadoras quanto com o próprio SUS, em existir alguma forma de remunerar as empresas que pegam uma experiência boa para os clientes, para os pacientes? Em remuneração ainda não. Ainda não. Eu vejo movimentos aí de melhoria, de maior interesse em entender a metodologia, em aplicar, mas principalmente porque estamos falando aqui da remuneração baseada em valor, porque a gente está falando realmente em prover serviços melhores, mas aqui no modelo desse do HCAPS ainda não. Mas eu vejo que esse é o futuro e é um futuro próximo. Legal. Você acha que em relação à cultura do brasileiro, assim, tem mais dificuldade para implementar? Não, Bruno, eu vejo a nossa cultura é porque simplesmente a gente está atrasado com relação ao americano neste aspecto. O americano começou em 2006 e agora já estabeleceram uma cultura porque eles já estão acostumados com isso. A gente não começou ainda a falar isso para a população, entende? Para a população que eu digo SUS. O paciente nem acha que ele tem direito de alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar essas coisas todas, eu não acho que vai ser difícil. Agora, mudar uma cultura é difícil, em qualquer lugar. Mas não é porque é a cultura do brasileiro, não. Eu só acho que é porque a gente ainda não está fazendo isso do jeito que o americano fez. Legal. Excelente, excelente. Eu acho que aqui a gente consegue... Nossa, tem muito mais coisa que a gente consegue perguntar para você. A gente vai ficar umas 5 horas conversando, né? Mas... Vamos fazer uma série. O pessoal vai ficar enjoado. Empresa para a gente saber esse mercado aí, né? Do lado do profissional agora, né? Tá bom. Como que... Falando de você, assim, o seu contato com essa área... que você citou um pouquinho lá no começo, né? Mas como que você decidiu criar essa empresa? Então, Bruno, como você era principalmente do marketing, né? Conta pra gente assim.
E eu tomo muito cuidado com isso, porque é muito, na área de saúde, é até pejorativo falar que a experiência do paciente é marketing. Todo mundo fica muito indignado quando fala isso, porque parece que eu estou olhando a coisa por um aspecto superficial. E as pessoas, quando eu começo a falar, nem acham que eu fui de marketing, que a minha formação foi relações públicas e tal. As pessoas acham que eu sou médica, que eu sou enfermeira, é outra coisa. Mas fica claro que, assim, entregar uma melhor experiência significa a gente entregar melhores desfechos clínicos. Não é só a gente olhar essa questão experiencial, mas que isso também é importante. Isso também ajuda a dar um conforto para as pessoas, um suporte emocional, espiritual, enfim, muitas outras coisas, que ajudam a melhorar também no desfecho clínico. Né, ajudam a trazer melhores desfechos clínicos, é um combo, digamos assim. Mas quando eu decidi fazer essa mudança de carreira, eu tinha um propósito específico, que foi realmente ter passado por essas questões todas, foi olhar para o mercado americano e falar, uau, como eles têm aqui, isso é uma carreira, isso é uma profissão, como tem também o patient advocacy, que é defesa do paciente, a gente não tem isso aqui. A gente tem alguns cargos desses na indústria farmacêutica, mas a gente não tem isso aqui. Então, são coisas que virão para cá. Quando eu olhei para tudo isso, eu achei incrível e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Nesses 2 anos que eu falei para vocês que foram anos muito difíceis, que eu fiquei pregando no deserto, eu cheguei a ser sondada por grandes instituições aí que são headhunters e tal, para que eu voltasse para o mercado como diretora de grupos aí de saúde, de marketing e comercial. E eu falei assim, eu não quero, o meu propósito é continuar com a minha empresa, mas eu só voltaria para o mundo corporativo, até porque a situação estava muito difícil, 2 anos sem ser remunerada e só investindo nos cursos que eu fazia fora, que cada curso eram $5.000, e mais passagem, mais hospedagem, o dinheiro só saía e nada entrava, eu precisava muito trabalhar, e foi até por isso que eu acabei indo dar aula na GV, e foi por isso que eu criei o curso de experiência do paciente e tal, que eu já vou contar isso para vocês. Mas eu lembro que uma das instituições, não vou falar aqui o nome do headhunter, mas ele falou assim para mim, Kelly, porque nos Estados Unidos existe o cargo de Chief Experience Officer, CXO. Ele está no mesmo nível do CEO, do CFO, do CIO. Então, lá, C-level, as coisas já foram vistas com tanta importância lá, que existe esse cargo há alguns anos. Nossa. E ele falou para mim, Kelly, um dia isso vai acontecer no Brasil. E quando isso acontecer, claro que vão te procurar e tal e tal. Mas agora não existe esse olhar. Eu falei, então eu não quero. E aí eu continuei aqui na minha vida, e aí as coisas começaram a acontecer, que foi quando a GV me convidou para dar aula, na verdade, de marketing e saúde, no MBA. Eu fui dar aula, não era professora, não fiz mestrado, fiz MBA, mas eu precisava fazer com que as coisas acontecessem, né? E foi aí que a doutora Ana Malik, que é uma referência do GV Saúde, falou para mim, Kelly, por que você não estrutura um curso de experiência do paciente? E a princípio eu fiquei indignada, porque eu não queria dar aula. E cada curso que eu ia fazer eram $5.000, eu ia ganhar o quê dando aula? Aí eu queria vender consultoria, mas ninguém entendia o que era isso. E foi através do curso que eu estruturei na GV, de experiência do paciente, que começaram a entender e que as coisas começaram a acontecer. Então hoje, qual é o momento que a gente está? Deixa eu contar um pouco para vocês dessa caminhada nossa aqui da Patient Centricity. Hoje, nós temos 4 linhas de negócio. A gente tem a consultoria, que já passaram mais de 60 instituições. Entre essas instituições, hospitais, clínicas de diversos segmentos, clínica de reprodução assistida, clínica odontológica, clínica, enfim, um monte de clínica, laboratórios, operadoras de saúde e indústria farmacêutica. Todo mundo com olhares diferentes, então mais de 60 instituições ao longo desses anos. Nós temos uma escola de experiência do paciente, onde a gente tem a trilha da experiência, com esse curso de formação em experiência do paciente, que é um curso de 16 horas, e vários outros cursos
que os profissionais de saúde podem fazer e se capacitar. Então, como comunicação afetiva e efetiva, em disclosure, que é para a gente atuar com transparência na área de saúde quando ocorrem eventos adversos, como a gente capacita a linha de frente para entregar uma boa experiência. Então, com vários cursos, e já passaram pela nossa escola de experiência de pacientes mais de 3.500 profissionais de saúde. O terceiro pilar, a nossa terceira linha de negócio são as missões internacionais. Essa é a quarta missão que a gente está fazendo, que vai acontecer agora em outubro desse ano, que a gente está retomando, para a Espanha, onde a gente leva alguns profissionais de saúde para conhecer experiências exitosas aí ao redor do mundo. Esse ano vai ser na Espanha. A gente tem uma parceria com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. E a nossa quarta linha de negócios é uma certificação em experiência do paciente, também foi desenvolvida pelo Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, e nós somos habilitados a preparar as instituições de saúde para que o Instituto venha certificar. Então, voltando para a questão da carreira, só para mostrar para vocês que a gente começou do nada, e depois de alguns anos, qual é o momento que a gente está, e isso também para contextualizar para vocês de como o mercado amadureceu neste aspecto. Então, esses 3.500 profissionais que passaram com a gente, muita gente nos procura, muita instituição nos procura. Kelly, eu quero implementar a gestão da experiência. Você tem alguém aí que você formou para indicar para a gente? Então, olha só que legal isso, hein? É uma nova carreira, Otávio. Ela não, ainda a gente não está no nível de contratar CXO, mas a gente já está no nível de contratar gerente da experiência do paciente, né? Olha que legal. Então tem aqui diversos níveis, e tudo também depende muito da maturidade da instituição que quer contratar. Mas é uma nova carreira com certeza, e é uma carreira que ela pode ser aplicada tanto para as pessoas que são profissionais de saúde, que trabalham na assistência, como profissionais da gestão. Excelente. A próxima pergunta seria justamente essa. Possibilidade de carreira, sabe? O que a gente teria aí para o ouvinte, mas você já respondi, eu falo demais, né, Otávio? Não, perfeito, né? Que isso. Demais. Que isso. Mas eu acho, então, gente, é uma nova profissão. E assim, os early adopters, né, quem está começando, com certeza vai se dar muito bem, porque vai ter uma demanda muito grande. Essa vai ser uma exigência que já está aqui como exigência estratégica das instituições de saúde. As certificações já estão olhando para isso. Então, cada vez mais a gente vai precisar de profissionais mais preparados em experiência do paciente. E o legal é porque não é só, eu estava pensando muito só em hospital e clínica, né? Mas praticamente, igual você falou, no laboratório, clínico odontológica, né? Fisioterapeuta, sei lá. Então, acho assim que tem muito campo aí, né, para os profissionais. A indústria farmacêutica, ela tem áreas que eles chamam de áreas core, né, que são áreas focadas no paciente, como patient advocacy, como public affairs, que vão lá tratar de políticas públicas, com os programas de suporte ao paciente. Todas essas áreas, eles têm uma necessidade absurda de entender essa perspectiva da experiência do paciente, que para a indústria farmacêutica é chamado de patient centricity. Então, o que a gente mais tem feito no último ano, trazendo nos rankings de clientes nossos, no último ano foi a indústria farmacêutica que esteve em primeiro lugar. Porque é com uma demanda desde formar o time em experiência do paciente, até entender a jornada do paciente, como que a gente co-cria com o paciente, traz advisor board de pacientes. Então, tem várias coisas. A era da experiência do paciente, ela pressupõe a era da co-criação. É trazer esse olhar de fora para dentro, trazendo o paciente para ajudar a gente a criar soluções. E aí, se o nosso ouvinte ficou muito interessado nessa área, ele procura quem? A Kelly? Fala, Kelly, quero fazer seu curso, como é que é? O que você indicaria? Gente, é esse nome difícil. Na verdade, eu acho que é procurar a Patient Centricity, né, que é a consultoria Patient Centricity Consulting.
Hoje, o que eu não consigo mais atender, eu particularmente não consigo mais atender todo mundo, tem uma demanda grande, mas eu acabo estruturando uma mentoria em experiência do paciente, que ela acontece mais ou menos de 2 em 2 meses. Então, vai ter uma turma aí em maio, então, onde a pessoa se inscreve, ela tem acesso a todo o conteúdo gravado, que são 4 horas, e depois ela tem 4 encontros comigo e com a turma, que são 4 encontros de 3 horas e meia à noite, de 15 em 15 dias. Presenciais? Online, né? Online, tá. Online, Uhum. assíncronos, mas com todo mundo, com todo o time. E aí tem a oportunidade de estudar o conteúdo e depois vir para a aula já para a gente fazer as atividades, para a gente tirar as dúvidas do conteúdo, tirar as dúvidas que a gente tem de aplicabilidade. Então, é um curso que tem tido aqui um resultado muito, muito legal. Esse é o primeiro curso, gente. Primeiro eu preciso entender, ter esse overview todo, entender várias questões, entender por onde eu começo, e aí depois vocês começam a fazer outros cursos que são mais focados nas tuas necessidades. Preciso me aprofundar em comunicação afetiva e efetiva, preciso me aprofundar em disclosure, preciso me aprofundar em como trazer a linha de frente para oferecer uma melhor experiência. Mas o primeiro é o curso online com mentoria de experiência do paciente. Excelente. E acessem o nosso site e as redes sociais, que tem um conteúdo riquíssimo de experiência do paciente. E uma dica: a última semana de abril é a semana que mundialmente é comemorada a experiência do paciente. Olha só. E nessa semana, que foi promovido, que é promovido pelo Beryl Institute, que foi instaurada pelo Beryl Institute, a ideia é a gente, na verdade, mostrar para os colaboradores, mostrar para os profissionais de saúde como eles importam e como eles entregam a experiência do paciente. E nessa semana, a gente vai trazer o tema aqui, que a experiência é uma arte. E aí a gente vai trazer vários cases de como a arte ajuda a entregar uma melhor experiência. Então, fiquem de olho, que vai ser um conteúdo gratuito e a gente vai transmitir depois para o nosso canal do YouTube. Excelente, Kelly, excelente. E assim, tem mais algumas coisas rapidinho que eu quero te perguntar. Primeiro, assim, dá uma dica para o nosso ouvinte, né? Que a gente fala isso direto aqui, o pessoal, muitos ainda não se atentaram para isso. Usem e criem o seu cadastro no LinkedIn, né? Eu conheci a Kelly por lá, né, Kelly? A gente se conversou por lá. É uma ferramenta ótima, eu acho, para a gente de aprendizado. Eu, pelo menos, eu uso muito, muito mais o LinkedIn do que Instagram, por exemplo. Sou apaixonado pelo LinkedIn. Acho que vale super a pena, né? Acompanhar pelo menos por lá o Patient Centricity. Eu acho que vocês estão sempre atualizados por lá. Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso acho que tem muito a ver com um entrevistado que a gente teve aqui ano passado, que é o Daniel Castanho, do grupo Ânima Educação. Ele falou muito sobre isso e tal, sobre educação e tudo mais. A gente comentou um pouquinho sobre educação em saúde e tal. Ele comentou desse negócio de síncrono e assíncrono, enfim. Eu acho que faz muito sentido com o que você me disse aí agora, e eu queria saber com você, tem alguma ideia de colocar numa graduação uma matéria sobre, nem que seja optativa, sobre experiência do paciente? Como que tá isso aí? Otávio, se você soubesse, na verdade está infestado de pós-graduação, falando de experiência do paciente, pós-graduação. A gente tem duas, primeiro curso do Brasil foi esse que eu fiz, de experiência do paciente. Depois disso, o Beryl Institute fez uma parceria com o Sírio-Libanês e existe uma pós-graduação focada em experiência do paciente. Depois disso, o Einstein estruturou uma pós-graduação também, que é híbrida. A do Einstein tem uma parte online e tem uma parte presencial. E aí, depois disso, todas as faculdades do Brasil começaram a querer fazer pós-graduação. Eu fui convidada para coordenar várias pós-graduações, mas eu não tenho a menor condição. E hoje, para eu tenho o que eu faço, as instituições que eu estou ligada, que ainda faço alguma coisa, porque realmente é muito complexo, tem a GV, que eu faço pelo menos uma vez por ano um workshop de experiência do paciente lá, faço
também na pós-graduação da Fundação Dom Cabral, tem lá um módulo que tem a experiência do paciente, que é o módulo de gestão em saúde, e agora eu vou fazer um módulo da PUC Porto Alegre, também falando de experiência do paciente. Mas a gente tem várias instituições que hoje estão olhando a experiência do paciente, que estão incluindo isso na sua carga horária. Então, isso realmente é um assunto que se tornou estratégico. Focados em só na pós-graduação. Em graduação, o pessoal não quer saber de falar sobre isso, que eu acho que é tão importante. Então, em graduação... É tão legal você ter... Em graduação, e principalmente nas graduações aqui que a gente está falando de saúde. Área da saúde, claro. Uhum. Mas não. O máximo que acontece é eu ser convidada para dar uma palestra, alguma coisa assim, mas alguma coisa bem low profile, sabe? Nada estruturado, sendo carga horária ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que isso devia ser um mandatório em graduação. Esperamos que no futuro, em breve, né? Possa entrar na grade curricular, já pensou? Isso mesmo. Excelente, excelente. Para a gente finalizar, até já estouramos o nosso tempo já, mas alguma pergunta que você queira responder que a gente não fez para você aqui? Olha, gente, eu acho que pergunta não, eu acho que é muito mais um conselho, ou sei lá, se é que eu posso dar um conselho para todo mundo. Por favor. Mas claro. Eu acho assim, gente, é isso, é a gente sempre se colocar no lugar do outro. A gente fala tanto de empatia, e é muito difícil a gente ter empatia pelas coisas que são muito diferentes das coisas que a gente que a gente nunca vivenciou. Então, por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas fazendo cada absurdo, né? Mas a pessoa nunca teve o que comer, por exemplo, e aí pra gente já faltou comida? Não, né? Então a gente não consegue entender a perspectiva daquela pessoa. Então isso serve para qualquer tipo de coisa, para doença. Então é muito difícil a gente ter empatia, mas a gente precisa pelo menos ter compaixão. A gente não precisa sofrer junto com as pessoas, principalmente a gente que trabalha na área de saúde, senão é muito sofrimento. E por isso que a gente precisa cuidar tanto de quem cuida. Mas a gente precisa ter compaixão, a gente precisa entender que as pessoas estão passando por um momento difícil, que elas não estão no seu estado são, que elas estão sofrendo emocionalmente também. Então, como a gente consegue, às vezes, até desculpar e perdoar, às vezes, uma falta de educação de uma pessoa assim, né? Como a gente consegue acolher, como a gente consegue olhar nos olhos e cuidar daquela pessoa, mesmo que seja um pouquinho, porque esse um pouquinho vai estar fazendo tanto resultado na vida das outras pessoas. E a gente entender que a jornada do paciente não é um destino, sabe? É uma jornada mesmo. A experiência do paciente é uma jornada, então todo mundo que está aqui faz parte dessa jornada, entrega essa jornada de alguma forma, e o que a gente precisa pensar é que a gente tem que preparar a assistência para o dia que a gente precisar usar, ou para o dia que as pessoas que a gente ama precisarem usar. É isso, porque todos nós vamos precisar usar algum dia. Kelly, muito obrigado. Você tem alguma recomendação de livro, de série, filme? Olha, tem alguns livros que são livros... A maior parte da literatura ainda é em inglês, mas tem alguns livros que são traduzidos para o português, que é o Obcecados por Servir, que é do James Merlino. Esse livro é incrível, ele não tem mais, hoje eu acho que ele é impresso, mas vocês conseguem comprar ele online. E tem esse outro livro aqui, que é Se Disney Administrasse... Disney administrasse o seu hospital. Que legal. É um livro que é do Fred Lee, e o Fred Lee é um cara incrível, enfim, tem muita história legal aqui, muitos exemplos legais que ele dá, que ele faz a comparação com a Disney, né? E claro que a gente não está falando de Disney exatamente, mas que todo mundo que trabalha numa instituição de saúde devia passar pelos corredores cumprimentando as pessoas, e várias dicas assim super legais que eu acho que faz com que todo mundo repense um pouco as suas atitudes.
Kelly, queria te agradecer muito, muito a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Vou te dar um feedback depois de tudo que os nossos ouvintes comentarem. Te deixo totalmente à vontade aí para deixar seus canais de contato, onde as pessoas podem te encontrar, o @ alguma coisa aí. E te agradecer. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter ensinado tanto pra gente. Infelizmente o tempo é curto aqui, né? A gente só tem 1 horinha para conversar. Espero te convidar mais pra frente, ver quem sabe, né? A gente chamar você aí para destrinchar um pouco melhor esse assunto. Eu gostei muito, muito mesmo de te ouvir. Isso aí, com certeza. E ela fala de uma forma tão apaixonada, assim, que dá vontade de trabalhar com isso, né? Muito, muito legal. É verdade. Meninos, obrigada. Eu que fico agradecida pela oportunidade. Eu acho que quanto mais gente a gente tiver falando sobre o tema, mais a gente vai espalhar isso por aí e vai melhorar para todo mundo. Então, super obrigada pela oportunidade. E eu espero que todos vocês que estejam escutando saiam aí realmente motivados a entregar uma melhor experiência para os pacientes de vocês. Show de bola. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Tchau, tchau. Tchau, Até gente. a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.